Então, muito bom dia para vocês. Nós vamos começar nossa aula de hoje a respeito de história do Brasil, tá? De história do Brasil, a respeito do processo que a gente tem falado, que é o Segundo Reinado. Brasil, Segundo Reinado, tá? Dentro da ideia do Brasil, Segundo Reinado, nós abordamos na nossa última aula todo o processo de organização da nossa economia, tá? Na nossa última aula, nós falamos da economia brasileira dentro do Segundo Reinado, ou no início do Segundo Reinado. Tá? E no início do Segundo Reinado, a economia do Brasil estava voltada para o café. Mas nós falamos que o café, mesmo sendo a base da nossa economia, mesmo sendo a base do produto mais significativo dentro da nossa economia, nós mantínhamos o sistema produtivo semelhante ao sistema no período colonial, uma monocultura de agroexportação, trabalho escravo em latifúndios, ou seja, dentro de uma estrutura de plantation, nós começamos a desenvolver a agricultura do café. Então, a agricultura de agroexportação, tá? Monocultura, trabalho escravo e latifúndio, desenvolvido dentro dessa área na produção do café. Lembrando que, ao lado da produção do café, nós tínhamos outros produtos, como o algodão, como o tabaco, como o couro e o látex, tá? Justamente para atender a indústria internacional. No caso, para atender a indústria automobilística internacional. Lembrando que o café tinha um grande mercado consumidor em alguns países da Europa e também nos Estados Unidos. Então, em relação a essa estrutura, nós temos uma análise, tá? Uma análise do desenvolvimento da nossa economia no período, tá? E a economia no período estava centrada basicamente na produção do café e outros pequenos produtos significativos para a nossa economia, como o algodão, tá? O couro, o látex, o açúcar, e podemos falar também da erva mate, que nós falamos a respeito da Guerra do Paraguai e vimos que o Brasil amplia suas áreas na região sul do Mato Grosso. O sul do Mato Grosso amplia um pouco sua área e vai dominar uma vasta e extensa área de produção de erva mate. Para hoje, o processo de industrialização desenvolvido por Irineu Evangelista de Souza. Na verdade, a industrialização do Brasil só acontece lá depois da Primeira Guerra Mundial, ou durante a Primeira Guerra Mundial, o Brasil vai passar a uma estrutura de desenvolvimento da sua industrialização. Na verdade, no século XIX, com Irineu Evangelista de Souza, o Visconde de Mauá, ou Barão de Mauá, vai ser uma iniciativa individual. Então, ele vai ser considerado o primeiro empresário capitalista brasileiro. Tá? Pegou parte dos lucros da produção do café e desenvolveu a indústria dentro do Brasil. Só que essa indústria, ela sofria fortes concorrências com a indústria internacional, principalmente a indústria inglesa. Tá? Os ingleses ainda tinham alguns privilégios econômicos em relação à estrutura dos portos do Brasil, portanto, eles entravam com os seus produtos mais baratos na nossa economia ou no nosso mercado. E para atender a demanda interna, o Barão de Mauá propiciou diversas indústrias, diversas fábricas, ou tratou de desenvolver uma indústria de produção de artigos industrializados para atender esse mercado interno, só que era insuficiente. Tá? Insuficiente e a qualidade era baixa em relação aos produtos importados. Então, os ingleses continuavam lucrando dentro do Brasil. E ressaltando que os ingleses também eles tinham melhores condições econômicas, melhores condições de produção e uma indústria já desenvolvida. Então, as causas do processo de industrialização no Brasil foi a chamada Tarifa Alves Branco, criada em 1844, a Tarifa Alves Branco tentava incentivar a industrialização interna no Brasil. Tá? A Tarifa Alves Branco tratou de aumentar as tarifas para os produtos importados, ou seja, a alíquota ficava mais alta, então ficava mais caro você comprar um artigo importado do que um artigo nacional. Só que, mesmo assim, as pessoas elas preferiam os artigos importados que eram de maior qualidade, certo? Principalmente artigos da Inglaterra, como
roupas, móveis, utensílios e assim por diante. Isso garantia uma maior qualidade, um maior mercado para os produtos ingleses em relação aos produtos nacionais. Então, o mercado internacional ou a produção internacional viu com maus olhos a publicação da estrutura da tarifa alvos brancos, apesar de que não significou uma grande perda para a economia inglesa, mas tratou de elevar as taxas alfandegárias de importação. Ao mesmo tempo, ela visava a arrecadação para o Estado. Quanto mais alto o imposto, mais eu arrecado. Então, a ideia era aumentar os impostos e também aumentar a arrecadação do Estado. Tá? A ideia também era estimular a indústria nacional. Como? Estabelecendo a ideia de que o produto importado é mais caro e o produto nacional é mais barato. Aí vem sempre na mesma tecla, vamos bater na mesma tecla. Mesmo sendo o produto importado mais caro, ele tinha maior qualidade, era melhor e tinha uma maior qualidade de consumo. Então, as pessoas consumiam ainda os produtos importados. As pessoas preferiam ainda comprar os artigos importados que tinham maior qualidade, tá? E a ideia era que em 1845 a Inglaterra, tentando ampliar os seus mercados nos diversos territórios do mundo. Em 1845, a Inglaterra publica a primeira lei abolicionista, a chamada Lei do Bill Aberdeen. Tá? A Lei do Bill Aberdeen proibia o tráfico internacional de escravos, tá? Em 1845. Então, o Brasil se comprometeria a gradativamente reduzir o tráfico internacional de escravos. Só que o tráfico interno continuava, tá? O tráfico interprovincial continuava. Então, a ideia era liberar capitais, abolir a escravidão para liberar capitais. Como liberar capital? Se eu tenho escravo, eu preciso manter o meu escravo. Eu sou o dono da custódia desse escravo, então eu preciso mantê-lo em a sua alimentação e na sua saúde. Se ele escravo liberto, eu não preciso mais mantê-lo, ele tem que manter-se por si só. Portanto, ele vai movimentar diretamente a economia, ele vai começar a comprar produtos que antes ele produzia para mim, ele vai começar a comprar esses produtos. Então, a estrutura da Inglaterra, a estrutura econômica e política da Inglaterra exigia a abolição da escravidão. No Brasil, somente em 1850, nós temos a ideia de liberação do tráfico negreiro, a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico internacional de escravos. Então, em 1850, o Brasil visando essa liberação de capitais, visando essa liberação do consumo a partir da estrutura da escravidão, alguns, nem todos, tá? Alguns fazendeiros, alguns senhores de café, alguns barões de café começam a liberar os seus escravos. Também devido a uma situação bastante interessante. Liberar os escravos porque nós temos também a vinda de imigrantes para o Brasil. Tá? Na estrutura da produção da mão de obra, nós temos a liberalização da mão de obra escrava e a adoção da mão de obra imigrante. Então, o imigrante passa a ter um papel fundamental dentro da estrutura política e econômica do Brasil. Tá? Não tá com não tá igual. Não tá igual tava, mas tá muito forte. Sempre. Desliga o microfone, por favor. Obrigado. Então, a ideia fundamental é essa: liberar os escravos, tá? Abolir a escravidão para a liberalização de capitais, liberar capitais, liberar a economia. Então, aí nós temos a ideia fundamentada dentro da estrutura dessa liberalização. Então, o primeiro empresário capitalista do Brasil, nós temos como Visconde de Mauá, ou Barão de Mauá, Irineu Evangelista de Souza. Tá? Ele vai ser o primeiro a produzir uma indústria nacional centrada na produção de artigos industrializados, tá ok? Aí nós temos assim, a indústria nacional, ou seja,
a indústria desenvolvida pelo Barão de Mauá visava necessariamente o mercado interno, tá? Ainda não tínhamos um potencial industrial para concorrer com o mercado externo, visava apenas o mercado interno. Mesmo assim, o mercado internacional também visava o nosso mercado interno. Por isso que ampla concorrência entre Mauá e principalmente a Inglaterra. Então, bens de consumo não duráveis, principalmente alimentos, começa a produção de alimentos, tá? E principalmente produção de alimentos e setor têxtil. Só que a maior indústria têxtil do período, da época, era a indústria têxtil inglesa. Então ficava difícil combater o potencial da indústria têxtil inglesa em relação ao nosso mercado interno. Então, para a produção de artigos industrializados, Mauá investiu maciçamente na produção do setor têxtil. Só que tá? A nossa economia ainda não estava habituada ao consumo de produtos nacionais. A nossa economia não tinha como concorrer à economia inglesa. Então, o Barão de Mauá sofreu consecutivos abalos em relação ao seu processo de produção. Portanto, houve um pequeno surto, tá? Não foi grande, não foi gigantesco, um pequeno surto industrial que não alterou a estrutura econômica nacional. A indústria praticamente não servia, não tinha uma grande participação. Se você pegar essa imagem ao lado, dá para você perceber que a agricultura contava com 80% da nossa economia, que enquanto a indústria, tá, e o artesanato, a indústria manufatureira, a indústria com as próprias máquinas e a indústria artesanal, somando os três tipos de indústrias, davam apenas 7% da nossa economia. Então, era praticamente desconsiderável o grande potencial de interesse ou de desenvolvimento econômico propiciado pela indústria. O interesse central estava na agricultura, 80%, principalmente na produção de café. Tá? Os outros 13% nós temos prestação de serviços públicos e são fundamentais para o desenvolvimento da sociedade. Então, nós temos, assim, um surto industrial que não alterou a estrutura econômica nacional. Pressupõe-se que esse surto não foi necessário ou não foi suficiente para o desenvolvimento da nossa economia, certo? Então, a partir daí, nós temos, assim, três motivos do fracasso do Visconde de Mauá, três motivos do fracasso do Barão de Mauá. Primeiro, falta de apoio do governo. Tá? Se você quisesse ter uma indústria, era indústria particular, eram incentivos particulares, ou seja, o estímulo era particular. O Estado não movia nada para ajudar a produção industrial dentro do Brasil. O Estado estava mais interessado em acordos com a Inglaterra do que desenvolver a indústria nacional. Certo? Segundo elemento, o Barão de Mauá sofreu consecutivos processos de sabotagens, tá? Muitos latifundiários montavam sua posição em relação à produção industrial e alguns também falam que comerciantes ingleses chegaram a sabotar algumas fábricas de Mauá, impedindo a produção de artigos nacionais. E, principalmente, a concorrência inglesa não tinha como o Mauá sobreviver em relação à concorrência dos produtos ingleses. Então, esse fato fundamental pressupõe-se o processo de industrialização no Brasil. Então, nós não tivemos o que nós chamamos de uma revolução industrial. Nós tivemos um pequeno surto industrial lá por volta de 1860, 1870. Nós tivemos um pequeno surto industrial. E esse surto industrial não foi suficiente para desenvolver a indústria nacional, não foi suficiente para desenvolver uma indústria de produção de artigos industriais dentro do Brasil. Tá? Tanto é que a indústria no Brasil só vai ganhar forças, gravem isso, pós Primeira Guerra Mundial ou durante a Primeira Guerra Mundial, onde nós temos a produção de artigos de primeira necessidade, certo? Então, o primeiro processo, o primeiro elemento seria entender que no Brasil
não houve uma revolução industrial como ocorreu nos outros países europeus e na América, como os Estados Unidos. Não houve um processo de revolução de revolução industrial no século XVIII, nem no século XIX, como havia acontecido em alguns países da Europa, certo? Então, necessariamente, a indústria no Brasil ficou assim, de lado, em relação ao processo da nossa economia, que era agrícola. Cerca de 80% da nossa economia estava voltado para a agricultura. O principal produto, o café. Tá? O principal produto, nós temos o café. E diante disso tudo, tá? Diante dessas ideias todas, nós podemos falar assim que estavam acontecendo, tá? Na Europa, no mundo, na verdade, nós já vimos as revoluções de 1830 e as revoluções de 1848, as chamadas revoluções liberais de 1830 e as revoluções liberais de 1838, a partir das formulações do Congresso de Viena, tá? Nós vimos sobre isso, a Santa Aliança, a Restauração. Então, o que que acontece? No Brasil, nós temos em 1848, por influências também desse movimento europeu que está acontecendo, o desenvolvimento dessas ideias liberais, está acontecendo no Brasil a chamada Revolução Praieira. Tá? A Revolução Praieira tinha como objetivo principal, tá, e instalar dentro do Brasil as ideias liberais que estavam vinculadas no processo da Europa. Tá? As ideias liberais que vinham vinculadas na Europa, como Inglaterra, Itália, como Alemanha, como a própria França. Então, essas ideias liberais, elas chegam, tá, ao Brasil e começam a desenvolver adeptos e adeptos. Lembrando que os grandes nomes da nossa economia, os filhos dos grandes latifundiários, os filhos dos grandes fazendeiros, os filhos dos grandes burgueses do Brasil, estudavam fora e traziam de fora as ideias liberais que foram desenvolvidas através do pensamento dessas revoluções de 1830, 1848. Então, a causa fundamental, tá? Segundo o pensamento lá em Pernambuco, tá? Por favor, lá em Pernambuco, a causa principal do movimento liberal lá em Pernambuco, lá a chamada Revolução Praieira, foram a concentração fundiária e a crise econômica pela qual se instalava no Brasil, tá? A crise fundiária se instalava dentro do Brasil, mais ainda na região de Pernambuco, porque na região de Pernambuco era uma região praticamente agrícola, mas o produto agrícola desenvolvido em Pernambuco era a cana-de-açúcar, que estava há muito tempo em decadência. Então, a região passava por diversas situações de crise econômica consecutivas, certo? Então, a região já não era significativamente importante para o desenvolvimento da economia. E o café centrava-se, como nós vimos na nossa última aula, o café centrava-se principalmente na região sudeste, tá? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Principalmente na região sudeste, centravam-se a produção do café, com a ideia de que a região Nordeste já passou o seu processo de alta da economia, o seu processo de desenvolvimento econômico. Então, a partir de 1848, nós temos a estrutura do desenvolvimento do movimento chamado Revolução Praieira, em Pernambuco, em relação à crise fundiária e à crise econômica instalada na região de Pernambuco, principalmente em Recife, certo? Os principais líderes eram Pedro Ivo e Abreu Lima, tá? Dois grandes nomes do pensamento liberal da região de Pernambuco, tá? A ideia foi divulgada pelo jornal Diário Novo, principalmente porque eles queriam, tá, acabar também com o poder autoritário do Dom Pedro II, ou acabar ou ao menos minimizar o poder autoritário de Dom Pedro II. Tá? Aí vem a ideia, Revolução Praieira, porque o jornal, tá, que comandou o movimento centrava-se, localizava-se na Rua da Praia, daí Revolução Praieira, ou os
praieiros, aqueles que estavam na Rua da Praia, lá em Recife, Pernambuco, tá? Eles, em 1848, é publicado o Manifesto ao Mundo, tá? Uma forma dos pernambucanos, dos recificenses, lançarem ou estabelecerem, tá? Todo o seu descontentamento com o governo central, todo o seu descontentamento com o governo de Dom Pedro II. Então, o Manifesto ao Mundo, por influências do Manifesto do Partido Comunista de Karl Marx, tá? Foi uma tentativa de mostrar a influência do Manifesto do Partido Comunista de 1848 de Karl Marx. Dentro desse manifesto, tá, os manifestantes ou os representantes do movimento praieiro, tá, eles visavam, primeiro, voto universal ou sufrágio universal, mas sufrágio universal masculino, tá? Somente homens poderiam votar. E a ideia de que a imprensa devia gozar de maior liberdade, a imprensa deveria ter maior liberdade de poder divulgar as suas ideias. Então, primeira situação, exigência do voto universal. Segunda situação, exigência da liberdade de imprensa, buscar a chamada liberdade de imprensa para que pudesse veicular todas as suas informações de caráter público, tá? E exigiam uma chamada proclamação da República. Eles visavam, tá, uma proclamação de uma república, porque diziam que a monarquia de Dom Pedro II era parasitária, ou seja, uma monarquia que não fazia nada, que não agia nada, que não pressupunha nada, que não tinha um desenvolvimento da população para a população. Então, acabar com a monarquia parasitária de Dom Pedro II. Ao mesmo tempo, uma exigência fundamental chamada de nacionalização do comércio, ou seja, romper com todos os acordos estabelecidos internacionalmente e estabelecer dentro da estrutura interna do Brasil um comércio voltado para a estrutura da própria população do seu território. Ou seja, a Inglaterra seria prejudicada a relação dos comércios, dos acordos que tinham com o Brasil. Ao mesmo tempo, tá, em que eles visavam voto universal, liberdade de imprensa, proclamação da República, a nacionalização do comércio e exigiam também direito ao trabalho, tá? Esse direito ao trabalho vai bater de frente com o processo ou vai se atrelar com o processo de luta pela liberdade dos escravos dentro do Brasil. Então, o trabalho passa a ser um direito e não uma obrigação do escravo. Então, a ideia fundamentada era estabelecer que cada indivíduo tem uma possibilidade de desenvolver o seu trabalho como um direito e não somente como uma obrigação e não somente como uma estrutura compulsória, certo? E, por favor, gravem essa informação. A Revolução Praieira foi a última grande revolta dentro do Segundo Reinado. Tá? A Revolução Praieira foi a última grande revolta dentro do Segundo Reinado. Depois da Revolução Praieira até a proclamação da República, nós não temos mais nenhuma outra revolta em relação à estrutura política, em relação à estrutura econômica, em relação à estrutura social do Brasil Império, do Brasil Segundo Reinado. Então, a partir do momento que nós temos a Revolução Praieira, com os objetivos de voto universal, liberdade de imprensa, proclamação da República, nacionalização do comércio e direito ao trabalho, nós temos a introdução das ideias liberais dentro do Brasil, certo? E essa introdução das ideias liberais viria através do alcance dessas exigências, da possibilidade de que essas exigências fossem estabelecidas mediante um acordo direto com Dom Pedro II ou com a monarquia brasileira, certo? E é importante a gente lembrar que elas foram influenciadas pelas revoluções liberais europeias, as revoluções de 1830 e 1848.
tá ok? Revolução de 30, Revolução de 1848. Então, como consequência de tudo que está acontecendo, dentro do universo de movimentos liberais de Europa, nós temos resultado também aqui no Brasil. O que acontece lá na Europa vai acontecer aqui no Brasil também, como consequência disso tudo que ocorre dentro das mobilizações das monarquias europeias. E dentro dessas ideias, a possibilidade do desenvolvimento das ações dentro do Brasil são limitadas, porque o imperador vivia uma monarquia absolutista. O imperador vive uma condição de poder absoluto, de concentração dos poderes, de manipulação do poder. Então, não havia como estabelecer uma participação democrática, uma participação aberta, não tinha como existir a possibilidade de liberdade de imprensa, certo? Então, essa é a segunda parte a respeito da nossa aula de hoje. A segunda parte fala a respeito do processo que nós vamos chamar de Revolução Praieira, tá? A última grande revolta de caráter liberal dentro do Segundo Reinado, tá? Na estrutura do Segundo Reinado, tá? Mediante isso, tá? Olhando para isso, em 1848, 1850, começa a partir de 1820, na verdade, começam o processo de imigração dentro do Brasil, tá? Intensifica com a lei de imigração em 1850. O Estado brasileiro passa a intervir no processo de imigração a partir de 1850. Tá? Mas acontece que nós temos o resultado fundamental a respeito desse processo de imigração. Primeira coisa, tá? Com a lei do Bioabin, tá? Com a proibição do tráfico internacional de escravos, começou a faltar escravos dentro do Brasil. Tá? Começou a faltar mão de obra escrava em algumas regiões do Brasil. Tá? Para suprir essa necessidade de mão de obra, veio a possibilidade da ação do imigrante. Tá? Então, nós temos dentro do Brasil algumas relações voltadas em relação à vida de imigrantes do Brasil. Primeira coisa, tá? A primeira ideia era superar a crise do escravismo. Como a crise do escravismo? Lei abolicionista, Bioabin, proibição do tráfico internacional de escravos, começou a faltar escravos. Então, muitos fazendeiros optaram pela mão de obra dos imigrantes paralela à mão de obra escrava. Em algumas fazendas do Brasil, nós tínhamos trabalhadores escravos e trabalhadores imigrantes que trabalhavam praticamente lado a lado. Por isso, a mentalidade de alguns fazendeiros ainda era uma mentalidade escravocrata e submetiam os imigrantes a essa mentalidade, como, por exemplo, maus tratos. Tá? Era muito comum um imigrante ser maltratado em relação ao seu senhor, em relação ao barão do café. Tá? E temos também o chamado mito do embranquecimento. É um mito porque não há uma possibilidade de você trazer muitos imigrantes para embranquecer a população. Para você ter uma ideia, 80% da população da Bahia, nesse período, era negra. Então, trazer imigrantes, trazer alemães, trazer italianos, trazer espanhóis, trazer poloneses, trazer austríacos, trazer portugueses, que são brancos, para tentar embranquecer a população do Brasil. Isso é um mito. Em alguns lugares, cobra-se o processo de mito de embranquecimento do Brasil. Tá? Mas a real necessidade foi a busca de mão de obra. O real motivo da vinda dos migrantes foram a necessidade de mão de obra, certo? A cafeicultura e o grande número de imigrantes concentraram-se na região sudeste. Primeiro na região sudeste, depois na região sul. Tá? Região sudeste, devido aos maus tratos aos quais eles eram submetidos, muitos imigrantes acabavam abandonando as fazendas, tá? Acabavam indo ocupar a região sul como uma forma de defesa em relação aos barões de café. Então, acabaram saindo da região sudeste
e indo para a região sul. Muitos passam a estabelecer, tá, uma busca em relação à liberdade de produção em relação ao governo. Muitos imigrantes vão querer ser donos de terra. Só que em 1850, tá, foi publicada a Lei das Terras, e as leis das terras proibiam o imigrante de ser dono de terra. Aí isso dificultou ainda mais a vida dos imigrantes. Então nós temos assim, tá, a crise econômica e social nos países europeus também propiciou a vinda de imigrantes, tá? A Europa como um todo estava sendo modificada, estava sendo submetida a diversas mudanças que começaram com as revoluções liberais. Em 1840, 1850, 1860, nós temos o processo de unificação da Itália. 1970, nós temos o processo de unificação da Alemanha. 1860, 1870. Em 1850, nós temos as revoltas liberais que começam a acontecer na França. Então, muitos imigrantes passam a ser perseguidos lá na Europa e vêm para o Brasil, como é o caso do Giuseppe Garibaldi. Nós falamos da participação de Giuseppe Garibaldi na Guerra dos Farrapos, que foi entre 1835 e 1845. Terminada a guerra, sufocada a questão dos farrapos, o Giuseppe Garibaldi abandona o Brasil, retorna para a Itália. Ele chega lá na Itália, pega a Itália, chega na Itália, ele pega a Itália recheada de mobilizações, recheadas de revoltas, e acaba participando do processo de unificação italiana. Essa ideia é fundamental, tá? Essa ideia é fundamental para a gente estabelecer que a imigração teve seus caráter positivo e seu caráter negativo, tá? A princípio, tá, o sistema de imigração, o primeiro processo foi chamado sistema de imigração de parceria, onde, tá, os imigrantes que vinham para o Brasil, eles vinham a pedido do fazendeiro, a pedido do coronel, a pedido do barão do café, e eles vinham para o Brasil. Tá? Devido a grandes problemas de maus tratos, de falta de pagamento, de falta de alojamento e tudo mais para eles, os países da Europa acabaram não enviando mais colonos. Aí o Brasil estabelece acordos com alguns países, principalmente São Paulo, estabelece acordo com alguns países para mandar imigrantes. Aí o Estado passa a ser o responsável pelo processo de imigração. Então, nós temos duas formas de imigração. A imigração de parceria, onde o imigrante vem a pedido do fazendeiro, o fazendeiro paga todos os seus custos, vai ser pago pelo fazendeiro, e depois ele tem que pagar o fazendeiro, tá? E depois o sistema de parceria é substituído pelo sistema de colonato, ou colonização subvencionada, quer dizer, colonização controlada pelo Estado, tá? Que essa mantém perspectivas mais adequadas para os trabalhadores imigrantes que se instalam no Brasil. Então, imigração de parceria e imigração de colonato ou subvencionada pelo Estado. Tá? Dentro da primeira situação, até 1847, o sistema de parceria foi o primeiro sistema de imigração introduzido dentro do Brasil. Tá? Introduzido dentro do Brasil. O sistema de colonato dentro do Oeste Paulista, ele começa a perdurar por volta de 1870, tá? Onde o governo passa a estabelecer a subvenção da sua existência, ou seja, o governo passa a controlar a sua existência, o governo passa a estabelecer o controle da vinda dos imigrantes para o Brasil. Tá?
Na questão da mão de obra, tanto na imigração de parceria como na imigração de colonato, nós temos o trabalho familiar camponês, ou seja, o imigrante vem com a sua família, instala-se na terra e naquela terra ele e a família dele vai produzir. A diferença era a forma com a qual os custos eram divididos em relação à parceria, em relação ao colonato, tá? No sistema de parceria, o colono dividia os lucros e os prejuízos, ficava com metade do prejuízo, ou seja, metade do lucro vai para o patrão, que nunca trabalhou nem nada, metade do prejuízo também era pago pelo imigrante. E isso tudo pressupõe-se que eles deveriam dividir, tá, tudo aquilo que era produzido. Só que o patrão acabava pegando parte da produção, tá, pegando o dinheiro que ele gastou com as passagens, cobrava o aluguel das acomodações e outras coisas mais. Então, acabava ficando assim, praticamente impossível do imigrante manter-se dentro dessa estrutura econômica, tá? E aí, no sistema de colonato, houve uma mudança fundamental dentro dessa estrutura. O camponês recebia 2 salários, um fixo anual e um por produtividade. Então, conforme a produtividade, conforme aquilo que ele produziu, conforme aquilo que ele trabalhou, conforme aquilo que ele estabeleceu como lucratividade, ele vai receber um salário, tá? Portanto, era variável, tá? Esse era variável. Se ele produziu mais, ele vai ganhar mais. Se ele produziu menos, ele vai ganhar menos. Ou se ele não produziu nada, ele não recebe nada. Então, essa era uma forma assim movimentada, ou uma ideia não fixa, tá? E um salário fixo anual, ou seja, ou no início do ano, ou no final do ano, ou no meio do ano, conforme estipulado em contrato, era a forma com a qual ele recebia esse pagamento. Tá? Dentro da imigração de parceria, os colonos se endividavam cada vez mais, porque eles tinham que pagar as passagens do senhor, tá? Mantimentos e ainda, tá? O alojamento e ainda a própria condição dos juros altos prejudicava a vinda do imigrante. Porque quando você comprar algo, e esse algo é parcelado, esse algo ele é fragmentado, você vai acabar pagando juros sobre ele. E nessa época, os juros não era controlado pelo governo. O senhor de engenho, o barão do café, era ele que estipulava o quanto deveria ser pago. Era ele que estipulava o quanto de juros e como esses juros iriam funcionar. Se eram juros mensais, se eram juros anuais. Então, acabava ficando uma situação assim, incompatível com a vida do imigrante. Então, não tinha, o imigrante acabava ficando sem condições, tá? Sem condições de pagar, e acabava gerando ali uma certa escravidão por dívida. Tá? Olha o que eu estou falando. Acabava gerando uma certa escravidão por dívida, onde, já que eu não paguei a minha dívida, eu vou ser obrigado a trabalhar para este coronel, para este barão do café, para este fazendeiro. Então, alguns, não todos, tá? Alguns imigrantes acabaram passando por essa experiência de escravidão por dívida. Foi uma péssima experiência para a nossa economia e também para a vida dos imigrantes. Então, aqui tem uma diferença fundamental, principalmente na questão das passagens, tá? No sistema de colonato, o governo paulista passou a pagar as passagens desses imigrantes, facilitando assim um pouco mais a vida deles. Então, o gasto que eles iam ter ia ser com mantimentos, tá? Alimentação, tá? O vestuário e o alojamento, tá? Uma casa para ele morar. Então, os gastos que ele ia ter ficaram reduzidos em relação à estrutura do coronel, à estrutura do fazendeiro pela qual eles eram submetidos, tá? E eventualmente, tá? Era permitida uma pequena roça para o imigrante, ou seja, se o fazendeiro fosse de bom grado dele, ele poderia permitir que esse imigrante estabelecesse uma roça
um pedaço de terra, era doado para o imigrante, tá? Doado na ideia de permitido para ele poder trabalhar. Nessa terra, ele ia trabalhar, ia produzir para ele, tá? E todo o sustento dele viria dessa terra. Tá? Ou dessa terra ele poderia tirar também produtos para ele poder estabelecer um pequeno comércio, certo? Aí, no sistema de colonato, tá? Era garantido um pedaço de roça para a subsistência ou comércio. No sistema de parceria, era a possibilidade, eventualmente. No sistema de colonato, não. Ele chegou, foi trabalhar na terra, se instalou na terra, ele tem que ter um pedaço de terra para ele produzir. Não importa se ele vai comercializar, não importa se ele vai produzir só para ele, só para sua alimentação. O que importa é que ele deve ter um pedaço de terra para ele produzir. Tá? Essa era a ideia dentro do sistema de colonização no Brasil, porque primeiro foi um sistema de parceria, tá? Foi um fracasso porque nós vimos as diversas condições às quais o imigrante era submetido. Depois, o sistema subvencionado pelo Estado, ou o sistema de colonato, onde ele passou a ter já alguns direitos, passou a ter algumas concessões que facilitavam o seu dia a dia. Tá? Dentro dessa possibilidade de estabelecimento da economia e o desenvolvimento da produção. Tá? Mas aí nós temos o seguinte, ao mesmo tempo, tá, que o Brasil está ampliando a sua produção de café, nós temos uma crise do escravismo e, ao mesmo tempo, nós temos um aumento da vinda de imigrantes. Então, tudo está correlacionado. Tá? Proibição do tráfico internacional de escravos, tá? Imigração e crise do escravismo. Então, por que muitos fazendeiros acabaram aderindo à ideia da abolição da escravidão? Segundo o pensamento clássico dentro da historiografia do Brasil, alguns fazendeiros viam mais vantagem no imigrante, porque o imigrante, além dele produzir, ele tinha que pagar o fazendeiro. Ele, parte do lucro ia para o fazendeiro. Então, significa que era muito mais lucrativo para o fazendeiro manter imigrantes do que manter escravos. Porque escravos eu tenho que tratar da saúde dele, eu tenho que alimentar, eu tenho que cuidar, eu tenho que fiscalizar, eu tenho que impedir a fuga. E quando ele foge, eu vou contratar alguém para ir buscar novamente esse grupo de escravos fujões. Então, temos toda essa possibilidade. Tá? Aí, a Inglaterra, com puramente interesses econômicos da Inglaterra, tá? A crise do escravismo agravou-se no Brasil, agravou-se na América do Sul por primeiramente parte do interesse inglês. Segundo, porque já estavam no processo de desagregação, desestabilização dos estados. Tá? A ideia fundamental da Inglaterra visa assim, liberar capitais da escravidão, ou seja, suponhamos que o Brasil tinha, na época, tá, aproximadamente, vamos colocar aqui, em 1846, o Brasil tinha aproximadamente 50 mil escravos. Tá? Só um exemplo. Nós temos cerca de 50 mil escravos dentro do Brasil em 1846. Liberando esses escravos, abolindo essa escravidão, eu vou ter mais 50 mil consumidores. Essa era a ideia da Inglaterra. Liberar esses capitais para que possa ser necessariamente consumidores dos meus ativos em potencial, tá? Então, assim, oposição à Inglaterra ao escravismo, tá? A Inglaterra sempre foi oposta à estrutura da escravidão e, ao mesmo tempo, foi a responsável pela formulação da primeira lei abolicionista, chamada Lei do Bill Aberdeen, de 1845, que proibia o tráfico internacional de escravos. Por pressão, tá? Por pressão política, por pressão econômica, por pressão em relação de acordos com o Brasil, força o Brasil, em 1850, força o Brasil a publicar a primeira lei abolicionista, a chamada Lei Eusébio de Queiroz. Mas, na verdade, ela não era abolicionista. Tá? A Lei Eusébio de Queiroz
proibiu o tráfico internacional de escravos, tá? Proibiu o tráfico de escravos de fora do Brasil para dentro do Brasil, mas o tráfico interprovincial continuava, porque a região Nordeste tinha muitos escravos, uma concentração muito grande de escravos, e passavam a traficar escravos para a região Sudeste, para a produção do café. Então, a lei do Biohacking resolve uma situação, o tráfico internacional. Só que o tráfico nacional, o tráfico interno, o tráfico provincial ainda continua. E continua principalmente entre Nordeste e Sudeste, entre a antiga produção de cana-de-açúcar e a nova produção agora, o novo centro econômico, produção do café. Então, nós temos essa relação no que se refere ao processo de abolição da escravidão. Então, a crise do escravismo, tá, devido à concorrência com a mão de obra imigrante, passa a preocupar os grandes fazendeiros. E como é mais difícil eu importar, ou seja, eu traficar escravos, há um aumento no valor de escravos, há um aumento do valor desse escravo. Então, para mim, era muito mais vantagem para o imigrante. Eu não tenho gasto nenhum com o imigrante, a não ser pagar as passagens, mas eu sei que eu vou receber. Tá? Eu sei que eu vou estipular juros, vou estipular um valor a mais e ele vai pagar para mim, ou seja, eu não fico no prejuízo, certo? Se você pegar esses dois gráficos, essas duas tabelas que nós apresentamos nessa projeção, veja, tá? Região Nordeste e região Sudeste, de 1865 a 1888, um declínio muito grande em relação à produção de escravos, tá? Mas há um aumento até 1875, há um crescimento nesse tráfico. E, ao mesmo tempo, na região Nordeste, um declínio constante da relação da produção em relação à quantidade de escravos do Brasil. Então, a região Sudeste mantém-se um pequeno crescimento até 1875, de 1865 a 1888, nós temos um grande declínio na produção ou na quantidade de escravos em relação à região Nordeste brasileira. Tá? O fim do comércio de escravos, tá? O número de escravos africanos importados pelo Brasil. Em 1842, foram importados cerca de 17 mil escravos. Em 1852, logo após a lei de Eusébio de Queiroz de 1850, em 1852 foram importados cerca de apenas 1.000 escravos. Anteriormente, ou seja, no ano anterior, cerca de 3 mil escravos. Ou seja, há um declínio muito grande da mão de obra escrava. Como há um declínio grande da mão de obra escrava, eu preciso desenvolver, eu preciso encontrar alguma outra solução. Está passando um avião aqui só um pouquinho. Eu preciso encontrar alguma outra solução para a minha falta de escravos. Então, para resolver o problema dos escravos, nada melhor que o imigrante. Tá? E o imigrante passa a ser fundamental no processo de desenvolvimento da nossa economia e da nossa produção agrícola. Tanto no café, quanto os outros produtos começam a ser produzidos pela mão de obra do imigrante. Certo? Então, essa crise do escravismo, tá, vai levar ao aumento das leis abolicionistas dentro do Brasil. E essas leis abolicionistas, elas vão ser comandadas por intelectuais, setores da camada urbana e também setores do Exército. Alguns militares de alta patente vão instituir a luta pelo fim da escravidão. Tá? Aí nós temos assim, já era visível, tá? Já era visível praticamente o fim da escravidão. Só que ainda perduravam algumas leis praticamente assim inócuas, algumas leis absurdas, tá? A respeito do processo da escravidão. Vamos abolir os escravos, mas temos tais condições. Essas tais condições eram absurdas. Vejamos, por exemplo, em 1871 foi promulgada a chamada Lei do Ventre Livre.
tá? Toda a ideia vem assim: toda escrava negra que der à luz a partir de 1871, o seu filho será livre, tá? Ou seja, todo negro que nascer a partir de 1871 já será livre. Só que aí vem as condições. Tá, ele é livre, mas a mãe é escrava. Para ele sobreviver, ele vai ter que ser amamentado na mãe. E a mãe é escrava, então ele vai ter que ficar sob custódia do senhor até os 12 anos, 11 ou 12 anos, para poder pagar os custos com o leite, os custos com a estrutura da educação que teve até aquela idade. Dos 12 aos 18 anos, ele poderia ficar sob responsabilidade também do senhor na estrutura do trabalho. A partir dos 18 anos, ele seria livre, ele seria emancipado. Então, veja a condição absurda acerca do processo de libertação. Então, primeira lei abolicionista, depois da lei de Eusébio de Queiroz, a lei do ventre livre, de 1871, que estabelecia que todo negro que nascesse a partir daquela data seria livre, mas tinham algumas condições. Tá? A segunda lei, também absurda, tá? É a chamada Lei de Saraiva de Cotegipe, ou Lei dos Sexagenários, de 1885. Essa lei é um tanto absurda. Ela diz assim que todo escravo negro que alcançar 60 anos de idade será automaticamente livre. Levando em consideração que a vida útil do escravo era entre 30 e 45 anos de idade, então, basicamente, o grupo de escravos negros alforriados seriam mínimo. Salvo exceções, algum outro escravo poderia chegar até essa idade. Então, era uma forma de coibir a abolição imediata da escravidão. Era uma forma de coibir, tá, a estrutura imediata do processo de abolição dessa estrutura da escravidão. Tá? Até que, em 1887, começa o processo de radicalização em relação ao processo de abolição da escravidão. Tá? Acontece que surge um grupo dentro do Brasil, um grupo político dentro do Brasil, um grupo rebelde dentro do Brasil, chamado Grupo Caifases. E esses Caifases, eles eram radicais do movimento abolicionista. Esse grupo Caifases, eles eram adeptos da abolição imediata da escravidão e começam a fazer pressão política sobre a estrutura do Segundo Reinado, dentro do Segundo Reinado. E a ideia fundamental era abolir automaticamente a escravidão, abolir e instantaneamente a escravidão dentro do Brasil. Só que aí surgem duas possibilidades. Vamos abolir os escravos, vamos abolir a escravidão e não vamos pagar indenização, ou vamos abolir a escravidão, vamos abolir os escravos e vamos pagar uma indenização por cada escravo abolido ao fazendeiro, evitando assim prejuízos em relação à sua mão de obra. Bom, ficava uma situação um pouco confusa, um pouco complicada. Abolir e indenizar, abolir ou não indenizar. Tá? Aí surge a ideia de que a escravidão já deveria ter sido abolida há muitos anos, desde o processo da proclamação da independência do Brasil. Tá? Aí vem a situação histórica do processo de abolição. Narram que o Dom Pedro estava em viagem na Europa e a princesa Isabel foi pressionada pelos adeptos do movimento abolicionista. Falam que a princesa Isabel ela foi pressionada, principalmente pelo ministro-chefe do gabinete chamado João Alfredo. Tanto que a Lei Áurea, o nome oficial dela é Lei João Alfredo. Lei Áurea é como ela ficou conhecida, certo? Então, o nome oficial da Lei Áurea seria Lei João Alfredo, em relação ao ministro João Alfredo, que redigiu o texto que a princesa Isabel acabou assinando.
Tá? Então, por pressão política sobre a princesa Isabel, os escravos foram abolidos. Só que aí vem uma situação, tá? 13 de maio de 1888, a abolição da escravidão. Ah, os escravos foram libertos, foram... Tá. E os fazendeiros? Os donos, os senhores de escravos, como é que ficaram? Foram indenizados ou não? Eles não foram indenizados, mas estavam na perspectiva de ainda serem indenizados, mas a indenização não veio. Quando o Dom Pedro II, retorna para o Brasil, começa uma pressão sobre o Dom Pedro II. E o Dom Pedro II, nada mais nada menos, ele utiliza os termos dizendo que, bom, eu não aboli a escravidão e não vou pagar indenização nenhuma. O estilo autoritário dele, então não vou pagar a indenização nenhuma. Tá, ficou aquele impasse. Vou pagar, não vou pagar, vou pagar, não vou pagar. Aí o que acontece? Enquanto estava acontecendo essa situação, esse impasse, essa pressão sobre o imperador, a questão dos escravos não melhorou nada. Muitas vezes até piorou. Como, por exemplo, o fim da escravidão ocorreu sem indenizações. Os fazendeiros começaram a pressionar o Dom Pedro para ver se recebiam alguma indenização em relação à abolição da escravidão. Esses negros, eles ficaram marginalizados, eles ficaram assim, sem privilégio nenhum, sem direito nenhum, sem participação nenhuma, sem estrutura política e econômica nenhuma. Ficaram marginalizados, ficaram mais pobres do que eles já eram enquanto eles já estavam submetidos à escravidão. Tá? E, ao mesmo tempo, ocasionou-se dentro do Brasil, tá, uma crise política do Império. Os fazendeiros começam a retirar o poder, retirar o apoio do imperador. Então, o Dom Pedro II começa a enfraquecer ainda mais o seu poder. Na verdade, já estava fraco. Era uma monarquia parasitária, era uma monarquia onde não tinha assim, desenvolvimento econômico e político nenhum para os indivíduos dentro da sociedade. E os fazendeiros começam a pressionar mais ainda a estrutura política do imperador. Vai dar origem, tá, à chamada questão abolicionista, que junto com a questão religiosa e a questão militar, nós vamos ter o processo de proclamação da República do Brasil. Mas isso é uma outra conversa, é uma outra estrutura, é um outro pensamento que nós vamos estruturar na nossa próxima aula, tá? Então, na nossa próxima aula, nós vamos ver as questões a respeito da proclamação da República do Brasil, tá? A organização, a busca da República, o movimento republicano e a estrutura do pensamento máximo baseada nessa situação, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, está aberto para poder perguntar. Bom, então é o seguinte, essa segunda parte a respeito do segundo reinado vai tratar a respeito do pensamento, tá, político nascente dentro do Brasil, movimento militar. O movimento militar ele vai ser baseado dentro da estrutura de participação política. Tá, ok? Os militares não tinham participação política nenhuma dentro do Brasil. Depois da Guerra do Paraguai, como nós vimos, depois da Guerra do Paraguai, os militares começam a voltar para o Brasil e exigir do imperador maior participação política. Eles começam a exigir do imperador melhores condições de trabalho, melhores condições de vida. Então, os militares eles vão comandar o processo de proclamação da República. Tanto é que os primeiros presidentes da República, os dois primeiros presidentes republicanos foram o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto, ambos militares, ambos influenciados pelo movimento da Guerra do Paraguai, ambos influenciados pelas mudanças que estão acontecendo dentro da estrutura política do Brasil. Tá? No mais, para vocês, um bom fim de semana. Tá? Aliás, amanhã temos aula. Não, amanhã temos aula. Mas amanhã, quinta-feira, véspera de feriado, ok? Um beijo bem gostoso para todos vocês. Um bom descanso, um bom almoço.
Tchau, Ronei. Tchau. Tchau.